dia, boa tarde, boa noite, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Sala de Guerra. E hoje nós falaremos sobre mercenários. Não é o seu amiguinho que só te visita para jogar FIFA no seu PS4. Não é a menina que só sai com você porque você só tem carro. E, como acontece comigo, não sou eu que fico pegando livros emprestados dos meus amigos. Neto Nico, eu tenho uns livros para te devolver, mas tudo bem. Não. Hoje a gente fala dos verdadeiros mercenários, os soldados da fortuna, aqueles que vendem sua capacidade militar a troco de ganho pessoal. Vamos descobrir quem eles são, onde eles vivem, onde eles atuam e quais foram os famosos personagens mercenários ao longo da história. Então, não sai daí, a gente começa a falar disso logo depois da vinheta. Numa concepção mais moderna, o termo mercenário é definido pela Convenção de Genebra. Na verdade, o primeiro protocolo adicional da Quarta Convenção de Genebra, esse protocolo foi escrito em 1977, o seu artigo 47, parágrafo 2º, vai definir mercenário como, e eu leio para vocês, pelo termo mercenário se entende qualquer pessoa que a. Seja propositalmente recrutada localmente ou no estrangeiro para combater no conflito armado. B. Que de fato tome parte direta nas hostilidades. C. Que tome parte nas hostilidades motivado pelo desejo de adquirir lucro pessoal e para o qual recebeu promessa, por uma das partes em conflito ou em seu nome, de remuneração material claramente superior àquela prometida ou correspondente em grau e funções similares nas forças armadas desta mesma parte. D. Que não seja cidadão de uma parte em conflito, nem resida em um território controlado por uma parte em conflito. E. Que não seja membro das Forças Armadas de uma parte em conflito. E, finalmente, F. Que não tenha sido enviado por um Estado não parte do conflito em missão oficial como membro das Forças Armadas deste mesmo Estado. Ou seja, o que nós entendemos como mercenário hoje é um profissional das Forças Armadas, de alguma Força Armada ou que tenha treinamento militar e que é empregado em conflitos que não tenha, onde ele não tenha uma ligação político, ideológica ou, de certa forma, social. E é interessante a gente salientar que, nesse mesmo artigo 47, desse mesmo primeiro protocolo adicional, dessa mesma quarta convenção de Genebra, o parágrafo 1º vai definir o seguinte: um mercenário não possui o direito ao estatuto de combatente ou de prisioneiro de guerra. E o que isso quer dizer pra gente? Bom, um mercenário, um soldado da fortuna, que seja capturado por uma força legal, por força legal eu estou falando das forças armadas ou então forças policiais de uma das partes envolvidas no conflito. Se esse mercenário for capturado por uma dessas forças, ele não será processado como um prisioneiro de guerra. As regras da Convenção de Genebra, que definem o tratamento a ser dado a um prisioneiro de guerra, não se aplicam a esse mercenário. Pelo contrário, ele será considerado um combatente irregular ou ilegal, isso vai depender da legislação do país em questão, e ele será processado pelas autoridades civis competentes daquele país. Ou seja, o mercenário ele não vai ser visto como um soldado de fato, um integrante de uma força armada legal e reconhecida. Ele é considerado, pela Convenção de Genebra, uma força, um atuante, um item ilegal naquele campo de batalha, e ele acaba sendo processado pela legislação civil e não pela legislação militar do país envolvido no conflito. Dos países, né? Ou então, no caso de uma guerra civil do mesmo país, é complicado. Mas, enfim. Obviamente, a Convenção de Genebra ela ainda garante um tratamento humano que deverá ser dado aos mercenários capturados numa zona de conflito. Mas falemos então agora de algumas forças mercenárias famosas na história. Bom, voltando para o século III a.C., Roma e Cartago lutam na Segunda Guerra Púnica pelo domínio do Mediterrâneo, e a cidade de Cartago ficará famosa por ter empregado durante essas guerras grande quantidade de forças mercenárias, como por exemplo os fundeiros das Ilhas Baleares. Ilhas Baleares são umas ilhazinhas que tem ali próximo à costa mediterrânea da Espanha. E se você não sabe o que é uma funda, é basicamente uma tira de tecido onde você coloca um projétil, uma pedra ou uma bola de chumbo, gira em alta velocidade, dispara e mata a pessoa do outro lado. Além desses fundeiros baleares, nós teremos, lutando ao lado de Aníbal Barca, cavalarias
númidas, cavaleiros númidas, que eram famosos por montar em pelo, ou seja, montar direto no couro do animal, sem uma sela, eram extremamente ligeiros e várias vezes bateram a cavalaria romana durante as guerras púnicas. Saindo do mundo antigo e passando agora pelo mundo medieval, nós teremos uma outra tropa mercenária muito famosa, que era a Guarda Vareg, ou Varegian Guard, que era empregada pelos imperadores bizantinos, obviamente de Bizâncio, como guardas reais e tropas que suprimiam levantes locais ali na região da Grécia e dos Balcãs. Basicamente, esses guardas varegues, é difícil falar esse nome, eles eram escolhidos entre populações de nortenhos. Já ouviram falar dos vikings? Pois é, vários povos, membros de povos do norte, iam até Bizâncio e vendiam seus trabalhos ao imperador bizantino. Já que eles não possuíam ligações locais com as populações da região do Império Bizantino, eles eram excelentes para suprimir rebeliões. Mas o Império Bizantino também se utilizou de mercenários turcos, dado ao fato de que grande parte da Turquia era território bizantino, lá por volta do século XI e XII d.C. Indo agora para o século XV e XVI, nós vamos ter uma outra força mercenária que vai ficar em evidência na Europa. Nesse caso, eu estou me referindo aos regimentos suíços de piqueiros, que venderão seus serviços, suas compactas formações de infantaria, para vários estados europeus e vão lutar durante aí bons 200 anos, até acabarem sendo superados pelo poder da pólvora, dos mosquetes e dos canhões, que vão mostrar que formações muito compactas de soldados não são viáveis, não viáveis, mas aplicáveis contra esse tipo de tecnologia. Se você já ouviu falar da Guarda Suíça da Santa Sé, os guardas suíços do Vaticano, essa tradição da Santa Sé recrutar guardas suíços vem justamente do século XV, onde esses homens foram contratados para lutar guerras que os estados papais, no período, estavam travando contra infiéis e às vezes alguns fiéis na Europa. A Guarda Suíça ela atua até hoje, só que hoje na cidade do Vaticano a função dela é mais como uma força de guarda-costas. Obviamente, guarda-costas suíços. Nos agitados séculos XVIII e XIX, de novo na Europa, acho que eu estou me atendo muito à Europa nesse vídeo, mas tanto faz, nós teremos várias formações mercenárias atuando nos campos de batalhas europeus, principalmente regimentos formados por indivíduos de um mesmo país. Exemplo, no século XIX, o exército espanhol, que nesse momento que eu estou tratando aqui, ele estava lutando contra a dominação francesa de Napoleão Bonaparte, ele tinha um regimento irlandês, formado por irlandeses fugidos da dominação inglesa da Irlanda, que lutavam pelos espanhóis. Se eu não me engano, o exército francês também possuía regimentos nacionais de países dominados pelo Império Francês e que vendiam seu trabalho. Na verdade, não era bem vendia, mas enfim, lutavam pelas cores de outro país que não o seu de origem. E durante os séculos 20 e 21, finalmente chegamos a eles, os mercenários eles vão mudar de roupagem. Antes lutando por exércitos e países, agora os mercenários vão ser empregados por empresas particulares que prestam serviço a países ou então outras empresas em áreas de conflito, por exemplo, no Afeganistão, no Iraque e mais recentemente na Guerra Civil da Síria, nós teremos empresas, muitas europeias e norte-americanas, vendendo o serviço de mercenários para uma das partes envolvidas no conflito. Ou então, para proteger interesses, principalmente de empresas de construção e de exploração petrolífera, que atuam nessas áreas de conflito. E a Guerra Civil na Síria, também, que começou em 2013 e segue destruindo o país até agora, ela tem o maior fluxo de mercenários desde 1980, da Guerra do Afeganistão. Se eu não me engano, até o momento em que eu gravei esse vídeo, a estimativa da ONU era de que 11 mil mercenários estavam atuando na Síria, né, nessa guerra civil. Então, pessoas, nós podemos concluir que a profissão ou a ocupação mercenário, ela passou de pessoas que tinham um treinamento militar rudimentar e vendiam seus serviços para um país ou um exército em específico ou alguma parte que está envolvida num conflito, para literalmente uma profissão empresarial do século XXI, atuando em áreas de conflito e, principalmente agora, defendendo interesses particulares de grandes conglomerados nessas áreas de conflito. Tudo evolui, né? Até uma das profissões junto com
uma outra que eu não vou citar, né? Uma das profissões mais antigas do mundo. Tudo acaba evoluindo e entrando para esse mundo corporativo louco em que a gente vive. Obviamente, eu não teria tempo aqui para falar de todas as forças mercenárias que já existiram, já atuaram. Eu falei só as mais famosas, na verdade, só as que mais me interessavam, de certa forma. Mas se você conhece alguma que acha interessante compartilhar, deixa aqui nos comentários e a gente vai discutindo sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoas. Se eu falei alguma bobagem ou dei alguma canelada, deixa de novo nos comentários e a gente conversa sobre isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e participar do nosso grupo no Facebook também, que tem umas discussões legais e bacanas que acontecem por lá. No mais, pessoas, é isso aí. Eu vou deixando aqui o meu abraço para vocês e eu fico por aqui. Tchau.